contemporâneo está um pouquinho diferente, porque nós invadimos, literalmente, a casa de uma pessoa que é super atuante na sociedade caxiense. Eu diria que ele é um anfitrião. Anderson Salvador, muito obrigada por abrir as portas da tua casa para o contemporâneo. Obrigada. Eu que agradeço a tua presença e para mim está sendo um prazer muito imenso estar participando do teu programa. Nossa, olha só, por que eu digo que é o anfitrião? Porque desde muito jovem você é atuante na sociedade caxiense, procurando reunir pessoas. E isso é muito legal e essa é a linha contemporânea. Tu sempre foi muito contemporâneo, né? Desde jovem. Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa história pra gente, que muitas pessoas não sabem, acham que tu estás envolvido com festas, eventos, desfiles agora, mas não é isso não, né? Não, na verdade a minha história é bem longa. Eu já muito jovem, desde a minha adolescência, eu já atuava como presidente do departamento jovem do Clube Juvenil. Na época não existiam muitos clubes na cidade. E então as boates eram exclusivamente dos clubes. E então a gente organizava, junto com outras pessoas que participavam do clube, na minha época era o Clube Juvenil, que eu era atuante, organizava as boates. Gente, parece estranho, mas assim, ó, a profissão do Anderson, vocês poderiam, de repente, pensar, muitas pessoas, ele é relações públicas, ele é jornalista mesmo, pessoa que lida com comunicação, administrador, nada disso. É farmácia, é essa a tua formação mesmo? É essa a minha formação, Melissa. Como é que é essa história? Conta pra gente. Na verdade, todo mundo acha esquisito. Mas quando eu fui prestar meu vestibular, eu estava ciente do que eu queria, que era trabalhar em laboratório de análises clínicas. Então, primeiro eu cursei farmácia e, posteriormente, eu fui servir o exército em Bagé e, retornando, eu fiz a minha pós-graduação, né? A especialização, no caso, que foi dentro da área de análises clínicas. E terminando essa parte de análises clínicas, eu retornei para Caxias e chegando aqui eu trabalhei em diversos locais e também procurei fazer mais um curso de gestão hospitalar. E eu atuei 17 anos nessa área. Então, assim, em momento algum eu me arrependo. Muitas pessoas dizem, mas tu perdeu tempo fazendo isso. Não. Foi uma experiência maravilhosa, chegou um tempo que foi limite para mim continuar fazendo isso, mas o tempo em que eu atuei nessa área foi maravilhoso. Eu gostei muito e fui muito feliz. Como é que é essa tua ligação com essas entidades filantrópicas? Eu quero te agradecer essa oportunidade de poder falar isso. Porque eu vejo que a filantropia, é uma coisa muito forte e de grande valor. Mas a filantropia, ela é válida, né, no meu entender, quando ela é feita com um único sentido, a de ajudar o próximo. Então, assim, tu pratica a filantropia quando tu colabora com o próximo sem ter absolutamente nada em troca. Nem visibilidade, sem buscar visibilidade social, sem buscar um retorno, sem buscar absolutamente nada. Tu faz em prol daquele que necessita. Isso é fazer a filantropia. Realmente o que tu falou é verdade. Existem várias formas de exercer a filantropia. Tu ser um colaborador de uma entidade filantrópica é exercer, de certa forma, a filantropia. Então, buscar adeptos é muito importante. E Caxias tem muitas pessoas que colaboram com as entidades. Então, assim, isso é uma coisa que eu valorizo muito. Esses colaboradores que valorizam as entidades filantrópicas e não pedem absolutamente nada em troca. Faz a diferença. E aí, esse é um dos grandes motivos. O Anderson tem muito a falar, ele proporciona, assim, diversas ações
Inclusive o trabalho como cerimonialista é muito bacana. Hoje tu trata isso, é o teu lado profissional, é o teu trabalho, é ser cerimonialista, é isso? Exatamente, Mendes. Na verdade, quando eu decidi não atuar mais dentro da área da saúde, eu quis resgatar uma coisa que eu sempre gostei, que foi a parte de decoração, da organização, e que eu já trouxe isso um pouco da vivência da minha casa, né, com a minha avó, com os meus pais, e também eu quis colocar isso em prática, em virtude de alguns amigos me solicitarem, quem sabe tu me ajuda a organizar isso, e eu acabei tornando isso a minha profissão, que é uma coisa que eu sou apaixonado, eu gosto demais de fazer isso. O glamour da noite, ele acontece, mas existe um trabalho muito grande de muitos meses antes que se chegue nessa grande noite para que tudo dê certo, tudo saia perfeitamente, tu realize o sonho da pessoa que, enfim, contratou os teus serviços. Escuta, a gente tá aqui num bate-papo, conversando, mas tu me deu uma deixa bem importante, que é essa questão desse teu gosto por arte, por decoração. Vamos mostrar um pouquinho o que tem aqui? Sim. Gente, eu vou mostrar pra vocês até o quarto, porque o quarto tem uma parte de decoração fantástica, o banheiro tem, enfim, ele realmente, o Anderson traz para a vida, para o dia a dia, para dentro da sua casa, tudo que aprendeu. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos. Vamos lá? Vamos conhecer. Logo no hall da entrada, eu misturei alguns elementos que eu gostava muito, né? E essa estátua minha mãe ganhou de casamento, então ela está aqui por esse significado, né? Ela tem um significado de estimação para mim. Esse quadro foi um presente da Flora Manha Bosco, que é uma pintura a óleo, que era da casa dela e que eu acho que ficou muito bem colocado. Aqui são duas peças que eu amo muito, que é um vaso de cristal bacará, que eu comprei recentemente, e essa poncheira, que é da década de 60, que ela tem detalhes em cobre, que eu amo muito. Então, aqui eu tenho algumas obras. Esse primeiro quadro que eu ganhei da Roselene Ferreira, que é uma releitura de Renoir. Esse aqui é Visitantes Noturnos, do Valdir dos Santos. E esse quadro é da Dona Leda Rebelato, que ela comprou por gostar realmente da imagem. A gente compra as coisas que nos encantam mesmo. Então, aqui eu tenho outro quadro que eu comprei na Arte Quadros, porque eu me encantei pela gravura, que é da artista Marli Leal. Esse quadro, por incrível que pareça, eu encontrei num antiquário muito antigo e eu mandei restaurar ele, porque ele já estava bem em estado assim de decomposição, mas eu achei a gravura dele muito linda. E esse quadro faz parte da minha vida, porque desde que eu nasci, ele estava na casa dos meus pais, da minha avó, na verdade. Então ele está aqui, é uma pintura com pastel e nanquim, e eu amo ele vai sempre fazer parte da minha história. Esse quadro que é da Neiva Sartori, né? A minha tia Neiva, que é um quadro espatulado, que eu acho muito, com umas cores vibrantes, eu gosto muito. E esses dois pratos de porcelana, que era uma coisa muito comum antigamente, que tem quase 50 anos cada prato desses. Então eu resolvi emoldurar e manter na minha casa. Bem, aqui eu tenho um outro quadro, que também é uma pintura a óleo, e isso é uma lembrança do meu amigo Ivan Feltz. Eu ganhei dele e acho muito primoroso, né, essa pintura, eu gosto muito. Então eu vou continuar mostrando agora no meu estar as coisas que eu também gosto. Eu tenho esse conjunto de cinzeiros que eu ganhei do João Polita, quando eu vim morar nesse apartamento. E algumas coisas que eu comprei nos leilões que eu participo do Nicolas Bublitz,
que eu acho que ele tem peças incríveis, como essa fruteira, esse vaso e outras muitas que eu tenho aqui pela minha casa. Esse quadro, que para mim tem um valor imensurável, na verdade eu ganhei ele da Rosemary Weber dias depois que o Fernando faleceu. Então, para mim, esse quadro, ele tem mais do que um valor. Ele é uma coisa de valor sentimental imensurável, como eu acabei de dizer. Bom, estes quadros aqui, eles têm uma história. Na verdade, eles foram os cardápios que foram pintados pelo Valdir para o aniversário da Vera Vanin. E então eu peguei os cardápios, mandei emoldurar e hoje são quadros da minha casa. Bom, gente, assim como vocês, eu fui uma espectadora até agora para conhecer um pouquinho mais do teu espaço e do teu estilo. Que, olha, muitas pessoas nem sabiam que tu eras tão clássico assim. E eu queria que tu comentasse, então, o que representa a tua casa pra ti? Eu acho que talvez seja uma surpresa para muitos. Porque, na verdade, eu sou muito descolado, enfim, mas o meu gosto pessoal é o clássico. Eu gosto muito do clássico. E eu vou te dizer que a minha casa é o resumo, assim, de todas as coisas que eu tive a oportunidade de resgatar em diversos lugares e representa o meu gosto pessoal, né? Além de valorizar as muitas coisas que eu fui presenteado no longo dessa minha trajetória de vida, assim, por amigos queridos, outros tantos que ficaria impossível falar de tudo que eu tenho, mas que tem o mesmo valor dos que eu citei durante o programa. Eu sou apreciador da arte e gosto das coisas que compõem os ambientes da minha casa. Esse quarto aqui é da Dona Leda. A Dona Leda é uma pessoa que quem me conhece tem a imagem dela associada comigo. Ela é uma pessoa maravilhosa que, quando eu retornei de Porto Alegre, ela me contratou para trabalhar como farmacêutico. E hoje, pelo decorrer dos anos, a gente acabou morando junto. Então eu tenho nela uma amiga, uma cúmplice, uma companheira, uma pessoa por quem eu tenho uma grande estima. Então, Melissa, agora eu te trouxe no lugar mais íntimo da minha casa, que é o meu quarto. Com certeza, né? E como tu pode ver, eu trouxe pro meu quarto o mesmo estilo da minha casa, né? Eu não trouxe uma pequena luminária, eu quis algo bem grande, né? Que fosse bem pomposo, né? E que fizesse uma composição com a minha colcha, os travesseiros, enfim, com o estilo do meu quarto. Olha aqui, gente, os vícios. Os vícios estão aqui, perfumes, mas perfumes aqui são os, eu acredito que sejam os preferidos. Na verdade, são os preferidos. Eu tenho esse gosto pelos perfumes, né? E eu utilizo um tempo passo a utilizar o outro por mais um período e vou trocando. Sempre admirei e admiro joias, né? Então, essa é a minha predileta. Eu, sempre que posso, eu compro, muitas eu ganhei, mas esse anel, que é um pavê de diamantes, é a minha peça predileta. Esse porta-retrato aqui foi uma festa que a gente esteve no Hotel Intercity e aqui tem o meu pai e a minha mãe. Então todo mundo, por nos ver muito frequentemente junto, pensa que a Dona Leda é a minha mãe. Na verdade, a Dona Leda é minha companheira, minha amiga, né? É o meu pilar, como eu acabei de dizer para vocês. Mas os meus pais é a Marlisa e o Milton. Bom, agora que nós já conhecemos toda essa intimidade do Anderson, o Andinho pra mim, que eu vou falar, gente, desculpa. Tem uma outra habilidade, aptidão, que eu acho que isso é uma aptidão que ele tem e atua, que é a questão de ser colunista social.
E além disso, tu és muito amigo de um colunista social aqui de Caxias, né, da nossa cidade, que é super referência, que é o João Polita. Como é que é essa tua relação com ele? Verdade. O João foi uma grande inspiração para mim, né? A coluna social, ela consegue retratar todas as coisas, os acontecimentos sociais, filantrópicos, empresariais, pessoais. O João deu uma nova cara para a coluna social e eu já tive a honra de, em 2007, fazer um quadro de sociedade com ele, né? Em que eu fui entrevistado. E nós somos amigos de longa data, de longa data. Então nós temos uma relação de amizade, não só eu e ele, como as nossas famílias. E hoje tu tens uma coluna social numa revista local, que é a revista Acontece. E eu queria que tu falasse um pouquinho desse trabalho aqui que tu desenvolve aqui no Acontece. Na verdade, eu comecei a fazer o Clube VIP dessa revista, da revista Acontece, que é uma revista mensal, a convite do Paulo e da Mirtes Rodrigues, há muitos anos atrás. E eu amo fazer essa página porque eu consigo, na verdade, assim, colocar um pouquinho dos eventos mais badalados que acontecem mensalmente aqui em Caxias. Ele é um verdadeiro anfitrião e foi um anfitrião pro Contemporâneo. Querido, beijo. Beijo. Muito. Obrigado. Muito Prazer ter te recebido. Obrigada. E o Contemporâneo de hoje fica por aqui. Semana que vem, é claro que a gente vai trazer mais informações, mostrar também pessoas que fazem a diferença. E é isso que é ser contemporâneo.